Olá! Muito boa noite a todos e todas que nos acompanham. Sou Flavi Ferreira Lisboa Filho, pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, e conduzirei o bate-papo desta noite, que faz parte da programação do 14º Salão de Extensão da UFSM, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e que tem como foco divulgar e fomentar discussões sobre os trabalhos acadêmicos produzidos a partir de práticas e experiências extensionistas. O 14º Salão de Extensão, ele integra a programação da 36ª Jornada Acadêmica Integrada da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo, que tem como tema memória, patrimônio e sustentabilidade. Apresentar a Casa de Cultura Juarez Teixeira como um espaço cultural de valorização da memória, patrimônio e sustentabilidade de Caçapava do Sul. Informamos que esse evento está sendo transmitido pelo canal Geoparques Caçapava, no YouTube. Agradeço de antemão a quem nos auxilia na técnica nesse evento. Está aí nos bastidores, vocês não conseguem ver, mas estão conosco a Angelita e o Sidney, auxiliando que essa transmissão seja possível. Vocês devem estar super curiosos para saber quem é a Gisele, que aparece o nome aí para vocês, né? Pois bem, a convidada desta noite é a Gisele Teixeira, que é curadora da Casa de Cultura. A Gisele Teixeira é jornalista e morou 12 anos na Argentina. Colaborou com diversos jornais brasileiros, entre eles o Pioneiro, Jornal do Comércio, Correio do Povo, Zero Hora e Gazeta Mercantil, além das revistas TPM, Trip e Época. Foi assessora de imprensa dos Ministérios do Meio Ambiente e Agricultura em Brasília. Durante 4 anos, manteve uma coluna no blog do Noblat, no Globo.com, e por 10 anos o blog Aqui Me Quedo, declarado de interesse cultural pela Câmara Legislativa de Buenos Aires. Tem 2 prêmios nacionais de jornalismo. Tem especialização em gestão e salvaguarda de patrimônio cultural e material pela Universidade de Córdoba, na Argentina. Está prestes a terminar o curso de Educação em Museus da Universidade Aberta Interamericana, também pela Argentina. E atua como curadora da Casa de Cultura Juarez Teixeira, espaço que nasce com o sonho de ser um centro de referência de arte, memória e convivência no interior do estado do Rio Grande do Sul. Muito, muito bem-vinda, Gisele. É uma satisfação enorme te receber no 14º Salão de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Quer dar uma boa noite a quem nos acompanha aí pelas redes? Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Para mim é uma honra estar de volta à Universidade de Santa Maria, que foi onde eu estudei, onde me formei em jornalismo, né? Um lugar que eu tenho um carinho gigante. E agora, né? Nessa oportunidade, a partir de um outro lugar, é muito lindo isso. A vida é bem cíclica, né? Exatamente. E esses ciclos nos trazem surpresas tão bacanas, né? Gisele, eu sou professor dos cursos lá de comunicação, inclusive do jornalismo. Olha só, mais uma coincidência, né? Mas, enfim, Gisele, é uma satisfação saber que você é egressa da UFSM. E eu queria que tu começasse contando um pouquinho aqui para nós, porque as pessoas que nos acompanham e que vão assistir agora de forma síncrona ou mais tarde, quando puderem, elas não sabem, talvez, o que seja essa ideia da Casa de Cultura Juarez Teixeira, né? Que fica no município de Caçapava. Então, conta um pouquinho desse sonho. O que é
essa Casa de Cultura? Que tipo de trabalho se faz? Que tipo de salvaguarda de materiais? Conta um pouquinho do sonho primeiro, por favor. Essa casa, na verdade, era um sonho do pai, né? Inicialmente ele queria fazer um museu, ele vinha já guardando objetos há uns 20 anos que ele comprava, coisas antigas, e ganhava de outras pessoas que sabiam que ele gostava desse tipo de material. A gente nunca deu muita bola, na verdade, para essa coleção dele. Era meio assim um hobby do pai. E agora, na pandemia, eu vim passar uns tempos com eles, naqueles primeiros meses, assim, em março, lá, que a gente, meu Deus, vai terminar o mundo, eu digo, vou ficar lá com eles para ver o que vai acontecer. A gente não podia sair de casa, com bastante tempo sobrando, comecei a olhar esse material, né? Abrir essas caixas e tal. Eu fiquei, assim, ó, abismada. Eu pensei que ele tinha pouca coisa, ele tinha muita coisa. Então, comecei a levar a sério essa história de realmente fazer um museu. O pai tinha acervos assim, muito diversos, desde piano até quartos inteiros, móveis gigantes. Começamos, então, a olhar bem esse acervo, né? E eu o convenci a fazer uma casa de cultura e não um museu, porque a cidade é pequena, as pessoas visitariam esse museu uma vez e não voltariam, né? E a Casa de Cultura é mais viva, permite que a gente tenha mostras, eventos e mostras temporárias, e que seja um lugar de fomento e de convivência, né? Eu passei aí uma apresentação, acho muito importante que as pessoas saibam quem é o Juarez Teixeira que dá nome a essa casa. Se ela puder, pelo menos, mostrar a primeira fotinho aí do pai da apresentação, seria bacana. Enquanto isso, eu vou contando pouco mais. Vamos pedir aí o pessoal da técnica que está nos bastidores, se puder fazer essa projeção. Já estão compartilhando a tela, bacana, muito obrigado. Gisele, tu consegue ir acompanhando? Mas é a outra apresentação que eu queria primeiro, se puder, que aqui aparece o pai na capa. Essa. Aí. Então, Doutor Juarez. O pai é um médico aposentado, né? Vai fazer 80 anos em abril agora. E agora encontrou essa nova atividade. Tá faceiro, né? Porque pôde encontrar um lugar para essa coleção que ele tinha. Ele tinha muito medo que quando ele não estivesse mais aqui, esses objetos se espalhassem, se diluíssem, né? Que é o que acontece também com muitas coleções. Então, poder reunir todo esse material nessa casa foi um feito muito grande, eu acho, para ele, né? Numa época em que a cultura está tão pouco valorizada. Essa casa é a casa em que a gente nasceu, é uma casa da família, que tinha sido reformada para ser consultórios médicos. E depois veio a pandemia e a gente nunca alugou. E a casa estava pronta. Estava toda reformadinha, instalação elétrica pronta, acessibilidade também para cadeirante, estava assim, 10. Eu falei, pai, a gente já tem a casa, a gente tem o acervo, a gente tem uma coisa que a gente nunca tinha tido antes, que é tempo. Né? Eu morava em Buenos Aires, eu nunca tinha ficado, desde os 14 anos que eu não morava em Caçapava, eu vinha para Natal, vinha para Ano Novo, assim, rapidinho, nunca tinha ficado tanto tempo em Caçapava. Então, foi assim, eu digo sempre que foi um alinhamento planetário essa casa. Se uma dessas coisas não tivesse acontecido, ela não sairia, né? Se não tivesse a casa, se não tivesse o acervo, se não tivesse a pandemia, e completa esses bons augúrios, digamos, né? A chegada do Timóteo, que é um historiador, que foi secretário de Cultura aqui de Caçapava e que estava terminando a gestão dele. Então, ele estava naquela entre-safra, tinha saído do governo e ainda não estava num outro trabalho. Eu falei, vem para cá, a gente vai fazer uma casa de cultura. E aí nasceu esse projeto. Dá para passar mais. Projeto belíssimo, aliás, né, Gisele? E que torna mais acessível a cultura para a comunidade caçapavana, mas também para quem visita a cidade pode conhecer um pouquinho mais, né?
é uma coleção, um acervo aí que se constituiu ao longo da trajetória do Dr. Juarez, é uma figura pública do município e que hoje consegue disponibilizar o acesso dessa comunidade, todo o acervo que foi guardado, né? E esse trabalho de curadoria que você realiza, eu imagino que deva trazer muitos desafios, né, Sim. Gisele? Então, se tu quiseres, depois, ao longo eu já vou chegar no desafio também. já. Ah, é? Então, eu vou te deixar, por favor, fica à vontade. Então, eu só para contextualizar um pouquinho, o embrião dessa casa, o pai tinha publicado um livro, acho que foi em 2016, que era um livro de fotografias antigas que ele já tinha colecionado, né, sobre a construção da cidade, abordando diferentes aspectos, né, desde a educação, a economia, enfim, vários aspectos da cidade. E depois a gente fez junto também, durante a pandemia, um segundo livro que conta um pouco como era a vida no campo no século passado e que já aparecem alguns objetos, né? Que a gente fotografou, alguns objetos que estão na casa agora estavam no livro, né? Nessa primeira parte, já podemos passar aí. Bom, o que é a casa? A casa elas são 13 salas, né? Uma parte dessas salas reproduz uma casa do século passado, né? Quarto, cozinha, quarto das crianças, o galpão, a sala de jantar, e outras salas reúnem materiais diversos, e aí entrou a primeira dificuldade, que tinha, como diz uma amiga, gato, cachorro e lebre. E a gente não sabia muito bem, eu nunca tinha trabalhado nessa área, né? Por sorte, não sei, essas coisas que a gente não sabe se é sorte, sincronicidade, eu estava terminando uma especialização em gestão de patrimônio imaterial, onde a gente pincelou muita coisa que eu vinha a usar agora, né? Que eu tinha começado para estudar tango no Brasil, que esse é um lado B que outro dia a gente conversa, que foi super útil. Então, essa foi a primeira dificuldade, encontrar os guarda-chuvas para esses objetos. O que não entrava na casa antiga, a gente tentou acomodar. Acomodamos numa sala que a gente chama da sala das tecnologias, onde tem rádios antigos, televisões, filmadoras, o projetor de cinema, telefones. Uma sala das profissões, com instrumentos antigos de profissões de barbeiro, sapateiro, médico, o padre, carteiro, enfim, que a gente conseguiu. Era uma sala que inicialmente tudo que não entrava nas outras salas ia para essa sala. E aí a gente descobriu quais são as profissões das pessoas. Foi ótimo. E uma sala que é de ofícios, antigos ofícios femininos, assim, que as mulheres tradicionalmente faziam, né, que eram manualidades, a costura, o bordado. E essa sala que eu estou aqui, que reúne, isso aqui atrás de mim são roupas das cavalhadas, que durante muito tempo foram corridas aqui em Caçapava, e também aqui onde não dá para ver algum material do clube, o piano do clube, e alguma coisa de escolas. É uma sala, é a última sala que a gente organizou e ela não está bem pronta ainda, ela está ainda na fase de processo de montagem. Outra dificuldade foi esse encontro de gerações, né? O pai tem 80 anos, tinha uma ideia muito de museu muito antiga, né? Ele queria que as pessoas entrassem, olhassem, não toca nada, e saísse lá na outra ponta. Eu falei, pai, hoje não é assim, a gente tem que ter lugar para selfies, a gente tem que ter alguma coisa que as pessoas possam tocar, principalmente os adolescentes e as crianças. E a gente foi conversando, né? Ele foi entendendo, e foi muito lindo esse processo, foi riquíssimo construir junto com ele. Brigamos horrores, nunca pegamos em armas, como ele diz, né? Chegamos a consensos, assim, e além de chegar a esse consenso com ele sobre
organizar esses espaços juntos, também foi uma convivência com o pai, né? Uma convivência inédita para mim, assim, na fase adulta, né? Tanto tempo com ele, e a gente trabalhando como profissionais. Outra dificuldade foi a equipe reduzida. Gisele, antes de você avançar, me permita Eu falo muito, pode me cortando. Eu acho maravilhoso, porque está muito bom de te ouvir também, mas para interagir, um bate-papo, né? Como é difícil a construção de consensos, né? Muito, a democracia na prática. A democracia, ela nos exige esforço, é exatamente aí que eu queria chegar. E a gente vive num momento que se questionam tantas coisas, se colocam em xeque tantas coisas que foram arduamente conquistadas, essa nossa democracia que eu diria ainda tênue, né, que se abala facilmente. E, na verdade, esse exercício de construção a partir do dissenso, né, dessas diferentes ideias, começa, às vezes, dentro de casa. Nesse espaço da família, a gente tem muitos aprendizados, inclusive a conviver com as ideias diferentes. E poder construir junto, olhando para um objetivo comum, renova o fôlego, renova o ânimo e depois dá um resultado que é maravilhoso, né? Como é o exemplo da Casa de Cultura Juarez Teixeira. Eu acho que também o segredo está em escutar o outro, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia pré-concebida de algo que a gente acredita que seja o certo ou melhor, e vem alguém que te traz uma coisa diferente e fala, esse caminho também é bom, a gente pode, né, encontrar um meio termo. Não é fácil, não é, mas está sendo lindo, só o que eu tenho para dizer nesse momento. Que maravilha! E você falava que de um outro desafio que vocês enfrentam ainda, né, Gisele? Que com relação à equipe. A equipe, né, e a manutenção do espaço em termos financeiros, né, porque a gente tinha a casa, tinha os objetos, ou seja, obviamente que é um investimento privado, né, a gente formou uma associação sem fins lucrativos, mas o primeiro investimento foi todo nosso. Essa é uma outra decisão muito difícil, né, imobilizar esse patrimônio, que é uma casa grande no centro da cidade, que chegamos a esse consenso familiar que esse era o melhor destino para ela. Mas agora, daqui para adiante, a gente vai precisar contar com os instrumentos de subsídios do Estado, enfim, a gente já escreveu 3 projetos nos fundos de amparo à cultura, que o governo do Estado lançou agora recentemente para museus. Mas, enfim, nessa largada, éramos só nós para fazer tudo. Então, essa foi uma primeira... Por sorte, no nosso caso, a pandemia ajudou, porque a gente não tinha que correr, a gente tinha um tempo, a gente sabia que não ia inaugurar amanhã, que ia dar tempo para fazer as coisas assim, no tempo que elas precisavam ser feitas, né? Podemos até passar mais algum... Bom, aí tem um mapinha, né? A gente começou com essa parte que não tem flechinhas e no andar, nesse ano de pandemia, já incluímos mais 4 salas novas, que é o nosso escritório, uma loja, né? Com produtos de artesanato local, de design, assim, que a gente garimpou, que tem um bom design, que tem uma pegada, assim, fresca, né, do artesanato local, e uma sala também para oficinas e reuniões. E mais um pátio cultural que, não sei, acho que esse ano ainda a gente não vai poder aproveitar muito, por causa da pandemia, porque a gente recém está nascendo também, não tivemos tempo de planejar o verão, mas eu acho que no verão do ano que vem vai ser bem bacana. É um espaço primoroso, né, Gisele? Enfim, era a casa da família e toda recuperada, e tem como explorar muito bem, montando esses circuitos e dando... Eu acho que a característica fundamental que você falou ainda ali no início, dando uma dinâmica, deixando viva
essa casa, né? Os museus eles têm atualizado muito a sua política museal para que seja um espaço de encontro de cultura, mas a pegada, me parece que vocês querem passar para a Casa de Cultura, é também um espaço de sociabilidade, é um espaço para atividades diferenciadas, né? E acho que acaba enriquecendo muito a vivência dos cidadãos e das cidadãs de Caçapava, né? Tu ter um espaço cultural, um equipamento cultural dessa magnitude em Caçapava é algo que eu diria que está fora da curva dos municípios que têm esse mesmo porte. E eu acho que isso é muito legal. E especialmente agora que a gente vem sedento de convivência, né? Vínhamos bem animados até essa quarta onda. Eu falei, não, vamos esperar mais um pouquinho, né? Ver o que vai acontecer agora no verão, né? A gente não sabe. Mas a casa está aberta para... Ainda não... A parte, digamos... que justifica o nome de Casa de Cultura, eu acho que ela vai vir mais para frente. Por enquanto, a parte de acervo está toda disponível. Mas nascemos agora, temos tempo. Dá para passar mais uma... Gisele, eu vou aproveitar e vou fazer uma provocação. Eu trabalho num PPG, na UFSM, que é na linha de patrimônio cultural, e imagino que esse seja um espaço muito profícuo para que, se alguém tiver interesse em desenvolver alguma atividade da universidade que envolva pesquisa, extensão e até ensino, eu acredito que a Casa de Cultura Juarez Teixeira seria uma parceira, ou não, Gisele? Estamos precisando muito também, porque... Como eu te falei, o pai é médico, o Timóteo é historiador, ou seja, a única pessoa que vinha já dessa área, né? Eu sou jornalista. Por exemplo, estamos ganhando muitos documentos. Eu acredito que no futuro a gente vai ser um centro de documentação, porque cartas, a gente ganhou cartas assim do início do século passado. Fotografias, a gente está digitalizando, está trabalhando esse material, mas assim, ainda digitalizamos e guardamos em pastinhas. Não temos conhecimento para trabalhar com este material. Estamos precisando muito da universidade. O pessoal da arquivologia que estiver nos acompanhando aí, olha só que espaço para um trabalho extremamente profícuo a ser feito. Já fiz a chamada, Gisele, tomara que... Sim, não, eu acho que tem muita parceria bacana aí para a gente no futuro. Maravilha. Bom, pode falar. Aí é como estava antes? É um antes? A gente fez uma exposição aqui na inauguração que se chamava Estava Assim Quando a Gente Chegou, que mostra um pouco das salas antes, né? O trabalho que a gente fez, por exemplo... Esse piano, não sei se dá bem para ver aí, é um piano do clube, que estava bem abandonado. A gente conseguiu uma ajuda de uma indústria de calcário daqui, com um guindaste gigante para tirar o piano. A gente já restaurou a parte de madeira, agora falta restaurar internamente, mas já temos um piano funcionando e afinado. Das coisas que eu te digo que essa casa tem estrela, é porque qual é a chance de um afinador de piano estar passando por Caçapava? E eu encontrei um afinador de piano passando de Passo para o Uruguai e me disse, não, eu vou aí, afino. Então, temos um piano. Aliás, temos 2 agora, o que já é uma loucura para mim, né? É mais do que eu imaginava, né? Agora temos que restaurar o segundo piano e afinar. Mas, enfim, aí é um pouco dos bastidores, né? Tem mais aí para frente algumas fotinhos. Pode passar. Essa é assim, no antes, é que estavam as coisas do pai. Aí já está um pouco com as caixas abertas, óbvio, não estava tão bagunçado, ele vai me matar se ele ver essa foto. Mas estava tudo assim, meio junto. Essa é a mesma sala ali, do depois, que a gente transformou num galpão.
Aí ficam expostos todos os instrumentos de campo, né, de agricultura, de pecuária. Pode passar mais uma. Aí também o antes e depois do órgão da igreja, que já foi restaurado, também foi restaurado a madeira, mas não está tocando ainda, é de uma empresa de Novo Hamburgo. Agora a gente vai, nos próximos financiamentos, conseguir algum recurso para mandar para Novo Hamburgo para ver se a gente consegue fazer esse órgão tocar. Não sei se é possível, né? Mas exteriormente ele já foi. O pai sempre fala que esse órgão é um caso de ressurreição, porque ele estava mortinho. Agora pelo menos já está bonito, não está tocando, mas já está bonitão lá na sala. Pode passar mais uma. Eu fico olhando para as fotos que você está mostrando e penso nos desafios expográficos para construir essa narrativa das salas, para montar, aproximar essas coleções e criar um sentido, né, que gere uma interpretação daquilo que se pretende com cada espaço. Então, muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo, Gisele. Eu acho que a gente montou essas primeiras salas assim dentro do possível. Provavelmente a gente tenha modificações, né? Eu acho, ao longo do tempo, como todos os espaços têm, né? E a gente também contou com uma ajuda de um designer de interiores, o Luiz Antônio, que aqui de Caçapava também mora em Porto Alegre. Ele tinha trabalhado, é meu primo, e tinha trabalhado no Santander Cultural. Eu falei, vem para cá, pelo amor de Deus. Então, ele vinha de 15 em 15 dias e dava aquela garibada, assim, nos espaços, porque ele que tinha esse talento de finalizar, né? Bom, aqui é o que eu te falei, que eu falei antes dos guarda-chuvas, né? Porque tinha fotos antigas, projetor de cinemas, seringas antigas. Era muito diverso o material. Muita coisa também não foi exposta nesse primeiro momento. A gente já tem uma reserva técnica lá na casa da mãe, coitada, né? Porque ela disse, vocês vão trazer de volta tudo que vocês levaram, porque durante muito tempo isso ficou na casa dela, né? A gente trouxe, agora a gente levou de volta uma parte. Pode passar adiante. Bom, aí uma coisa aqui que eu coloquei no finalzinho, que eu queria mencionar, que um dos objetivos da casa é trabalhar o patrimônio imaterial também da cidade, né? E um deles o primeiro que a gente começou, deu uma pitada, assim, foram as serenatas. Uma memória que eu tenho de infância muito forte é acordar de madrugada com a casa cheia de gente, com músicos, com violão e festa, porque aqui em Caçapava tinha uma tradição muito forte de serenatas. As pessoas tocavam de madrugada e era de bom tom, né? Abrir a casa e receber e oferecer alguma coisinha. Na pandemia, a gente fez isso, a gente lançou antes da casa abrir, foi uma forma da casa se anunciar para a comunidade que estava nascendo como projeto Serenatas. Era assim, se eles não podiam ainda vir até a casa, a gente ia à casa das pessoas. Então, fizemos uma campanha pública com a comunidade que doou dinheiro para os músicos, porque também um dos braços desse projeto era movimentar um pouquinho a economia dos músicos que estavam sem tocar desde o início da pandemia. Então, a gente fechava um bloquinho de serenatas e saía. Foi maravilhoso, no frio de Caçapava, em julho. Então, fizemos inicialmente postos de saúde, bombeiros, SAMU, os lares, né, os residenciais de idosos aqui de Caçapava, pessoas que tinham se recuperado de Covid, pessoas que a gente sabia que tinham ficado reclusas muito tempo, enfim. Saímos pela cidade para tocar e levar um pouco de alegria e dessa forma dizer, olha, a gente está chegando, a gente está nascendo, né, e essa é a cara que a gente quer que a casa tenha, assim, né, de alegria e de trabalhar as memórias, né? Eu acho que esse é o último slide desse...
Isso. Depois, se der mais para frente, eu fiz só das fotografias de como ficaram os espaços, mas a gente pode conversar. Com certeza nós vamos querer ver, Gisele, mas deixa eu aproveitar para te dizer assim, ó, eu vou reler, aliás, vou ler aqui para quem nos acompanha e para você algumas das mensagens que nós estamos recebendo durante essa transmissão, tá bom? A professora Maria Medianeira Paduim, que é da área de História e trabalha nesse PPG de Patrimônio Cultural, dá o seu boa noite. A Jaciele Cel também disse, na expectativa dessa conversa. A Evarte, boa noite. O professor André Borba, olha o professor André Borba, Gisele, ele nos diz, boa tarde, mais uma atividade maravilhosa do Salão de Extensão, com uma parceria especial do Geoparque Caçapava Aspirante Unesco. Exatamente, professor André Borba, o senhor é um dos responsáveis disso que está acontecendo hoje aqui, desta conversa, né, Gisele? Um grande entusiasta, pesquisador, sim, extensionista, que tem uma capacidade de mobilização incrível e juntar as pessoas em torno de uma causa tão importante como é o Geoparque Caçapava, né? É impressionante, assim, o impacto do Geoparque aqui. Eu fiquei muitos anos do Geoparque e da universidade, né, dos dois. Eu fiquei muito tempo fora de Caçapava. Então, eu não acompanhei o cotidiano da chegada da Unipampa. Quando eu cheguei, já tinha o Geoparque. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não estou sabendo de nada. E aí, fiquei fascinada com todo esse projeto, fascinada com o Geoparque. E quero agradecer, porque eu acho que também essa casa não seria possível se Caçapava não estivesse vivendo esse momento que está vivendo. Nem antes, nem depois. Agora é a hora, né, de dessa movimentação que Caçapava está tendo com o Geoparque. É aquilo que nós falamos, as coisas não acontecem por acaso, né? Elas acontecem quando tem que acontecer e a gente tem que aprender isso para não ficar tão ansioso, gerando expectativas, né, Gisele? Mas deixa eu dar um spoiler aqui, já que você também é um entusiasta dos geoparques. Para quem está nos acompanhando aí, vejo vários nomes que envolvem esse trabalho dos geoparques, e para a Gisele, que é uma caçapavana e uma grande trabalhadora, eu vou dizer assim, trabalhadora da área da cultura, né? Embora jornalista de formação, a cultura pulsa no trabalho da Gisele. Recebi agora, pouco antes de entrar aqui nessa live, uma cópia do e-mail da Divisão das Nações Unidas 3, do Palácio do Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, de que os nossos 2 dossiês, o dossiê do Geoparque Caçapava, aspirante Unesco, e o dossiê do Geoparque Quarta Colônia, aspirante Unesco, foram encaminhados à Unesco Paris para avaliação. Quer dizer, mais uma etapa importantíssima foi cumprida, um passo importante foi dado. Isso quer dizer que em breve teremos avaliadores da Unesco nos territórios. E ter um espaço como é a Casa de Cultura Juarez Teixeira ajuda a avançar nesses propósitos, porque o Geoparque, pessoal, envolve também um viés cultural. E esse trabalho de preservação da memória, de registro do patrimônio cultural, em especial o intangível, ali como a Gisele mesmo falava, do projeto Serenatas, eles somam esforços nessas perspectivas. Isso é muito legal, né, Gisele? Eu vou te deixar falar um pouquinho e depois eu leio mais algumas das mensagens, que tem várias aqui, mas dividir contigo e com quem nos acompanha. Mais esse passo importante. Notícia maravilhosa, né? Para a gente que estava aqui na expectativa. E significa que está andando, né? Que uma coisa a gente ficar falando é o Geoparque. Agora, ver os resultados, né, concretos de todo esse processo. Parabéns a todo mundo que participou. Estamos felizes aqui na casa. Parabéns às comunidades, tanto da Quarta Colônia quanto de Caçapava, né, Gisele? Sim. Mas temos muito trabalho ainda pela frente, pessoal. Em breve os avaliadores estarão aqui. Olha só, a Débora Saldanha Freitas também nos cumprimenta, a Treiciane da Rosa,
a professora Marta Rosa Borim. Ela é a coordenadora do programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural, viu, Gisele? A professora Marta diz o seguinte: como são importantes estes guardiões da memória do lugar. Parabéns, Gisele. Linda iniciativa. E ela faz uma pergunta já. Caçapava tem LIC municipal? Seria um ganho para a cultura. Será que o Stemer está nos ouvindo? Tem LIC. Eu não sou a pessoa, o Timóteo, que trabalha aqui com a gente, é a pessoa que está mais ligada ali, que FAC, que já vinha desse processo. Então, ele está mais por dentro da parte dos financiamentos, né, dos auxílios estatais, mas tem LIC, sim. Eu tenho a ideia e falo para ele agora, Timóteo, tu põe tudo isso que eu te falei num projeto. E aí ele senta. Temos já 3. Maravilha. Isso é muito bom, porque isso vai ajudando a qualificar ainda mais os espaços e tornando eles mais democráticos, mais acessíveis à população, né, Gisele? Que é um dos grandes papéis da cultura, e eu acho que o sonhador, o entusiasta da cultura Juarez Teixeira deve ficar muito orgulhoso quando vê as pessoas acessando, né, esse acervo e essas possibilidades. Com certeza. Um dos projetos que a gente está tentando com o FAC no estado, e se não der, vai tentar com uma LIC aqui, é um projeto de resgate da memória do carnaval da cidade, que foi muito forte durante muitos anos, né? E que a gente quer, por um lado, reunir as fotografias dos carnavais, né? Que vão se perdendo quando os arquivos se dissolvem, né? Quando os arquivos familiares se dissolvem. E eu dou o exemplo do meu avô, né? Eu me lembro das fotografias de carnaval do vô, e quando o vô morreu, cada um pegou as fotos mais significativas, que tinham mais carinho, mas aquela foto do vô com não sei quantas pessoas no carnaval não era tão importante para nós e ficou por aí, não sei nem onde é que está. Então, a gente quer ser um centro de memória fotográfica, por um lado, de carnaval. Vamos começar com o carnaval, que eu sou uma foliã, né? Vou ao carnaval desde 1 ano, e queremos resgatar. Quando as pessoas vierem trazer essas fotos para a gente digitalizar, a gente quer registrar esse momento com algumas histórias em vídeo dos carnavais, e depois terminar com uma grande exposição de fantasias e camisetas de bloco, enfim. Isso tudo vai estar num site, né, de forma cronológica, numa linha de tempo, mas também contando as histórias dos espaços e das pessoas que fizeram o carnaval. Já tem um movimento interessante aqui de resgate do carnaval, uma outra proposta que já está em andamento, mas ela não envolve essa parte fotográfica, então acho que a gente vai se complementar nessa... Que bacana. Essas iniciativas na área da cultura, elas lançam os nossos olhares para temas que são importantes e vividos pela comunidade, né? E esses registros, certamente, eles enriquecem a nossa experiência e ajudam até na mediação da própria experiência vivida, né, da vida. Qual seria o sentido da vida se a gente não pudesse ter essas experiências mediadas pela arte e pela cultura, né, Gisele? Nem tudo é ciência e nem tudo está na religião. Nós também temos que olhar aí para a arte e para a cultura. Olha só, a professora Marinel, eu estava aqui com o comentário dela, deixa eu localizar, Marinel Dallagnol, ela é do Departamento de Saúde Coletiva, aqui da UFSM, viu, Gisele? Como filha de caçapavana, fico feliz. Parabéns pela iniciativa. Professora Maria Medianeira, excelente trabalho. E ainda disse, e creio que o Flavi tem razão, pois há muitas perspectivas para quem quer colaborar com o projeto junto ao mestrado em patrimônio. Parabéns, Gisele. Professora Medianeira orienta o pessoal da arquivologia também, viu, Gisele? Da história e da arquivologia. Eu acho que a gente vai ter uma reunião em breve. E eu fico já louca para ir para o mestrado aí, mas agora não tenho tempo, agora eu preciso tocar. É porque o leque dessa casa é amplo, né?
É muito. Então, a gente fica... São muitas áreas. São muitas as possibilidades, né? Muitas Se possibilidades. Eu acho que a gente tem que engrossar essa equipe aqui, né? Isso mais aí. gente. E olha ainda, o professor André de novo, fico muito feliz com a chegada desse espaço tão qualificado a Caçapava. Maravilha, Obrigada. Né, André? Aí nós temos, eu acho que um exemplo do que poderá ser um centro interpretativo da cultura local aí em Caçapava, viu? Ainda Luciane Machado, um museu vivo, que riqueza, uma iniciativa dentro da outra, uma mais linda que a outra. Parabéns à Casa de Cultura, especialmente a Gisele. Visitem. Obrigada. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade aí, tá, Gisele? A Luciene é uma grande parceira da casa, é uma jornalista de Porto Alegre que trabalhou com a gente aqui na divulgação da inauguração da casa e é uma fã desse lugar. Ela fez, inclusive, um documentário com o pai, agora a gente gravou um documentário com ele, porque a gente achou importante, inclusive foi iniciativa dela, que ele contasse um pouco da vida dele, porque para deixar esse registro para as futuras gerações, né? Então, ela veio, fez uma entrevista com ele, o documentário está na nossa página do YouTube, para quem quiser conhecê-lo um pouco melhor. Hoje ele não está aqui comigo porque o pai está viajando, mas normalmente quando eu participo das lives, ele está junto. Agora, eles 80 anos, quem diria, estou fazendo live. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. É, muito bom. Olha só, quem mais aqui? A Simone Maria Mota Ribeiro, dá o seu boa noite. A Evarte, bravo, bravo, chegamos em Paris, salve os projetos Geoparque Aspirante Unesco, salve, é isso mesmo, chegamos lá, e agora como complemento o André ali na fala, a Casa de Cultura Juarez Teixeira será uma parada obrigatória para os avaliadores da Unesco, vamos mostrar esse espaço cultural com muito orgulho. Já dá para ir pensando numa agenda de atividades, né, Gisele? Para esse momento a gente tão especial. É parceiros aí do Geoparque, oficialmente, né? Mas ainda temos que conversar, né, André? O que a gente pode, como a gente pode estreitar esse trabalho. Eu acho que tem muita coisa aí. Depois, só para eu não esquecer, acho que seria importante depois a gente saber quais são os próximos. Eu não sei quais são os próximos passos, né? O que acontece daqui para frente. Estou animada. Que maravilha! Mais para o finalzinho da fala, a gente diz, inclusive, para quem nos acompanha. E se eu me equivocar, a Jace e o André podem me puxar a orelha ali pelo chat também e complementarem a resposta. Mas, Gisele, tu dizias que tem mais umas imagens para nos mostrar da casa? Tem umas imagens. Nos apresenta mais um pouco e nos deixa assim com muita vontade de fazer essa visita. Tá certo. É o segundo documento que está aí. Acho que começou aí. Bom, esse é o nosso o hall, né? Nossa espaço principal da casa, assim, onde tem o piano, que é um orgulho para a gente. Ter um piano na cidade, um piano em condições de ser tocado. A gente também aí está aberto para o pessoal de música. Agora a gente quer formar novos pianistas, precisamos de professores. Por sorte, o nosso estagiário aqui é pianista. Às vezes a gente está trabalhando, ele senta e toca, eu digo, meu Deus, olha isso, é um sonho. Então, essa é a nossa salinha de entrada. Pode passar mais. Bom, esse é o quarto do casal que a gente reproduziu. Esse quarto era o quarto dos meus avós, sobreviveu a várias mudanças de carreta. Então, a gente tem ali o pinico, aqui não dá para ver, chama cadeira pinico, é a cadeira de balanço, e todos os objetos que eram da família, alguns foram doações, mas quase todos aí são objetos que o pai guardou durante muitos anos.
Pode passar. Bom, essa é a salinha das profissões. Então, a gente tem ali fotos antigas das farmácias e hospitais de Caçapava, com instrumentação do hospital, e um pouco lá no fundo, fotografias que contam a história da igreja, né? E a gente foi reunindo crucifixos que a gente foi ganhando também de diferentes pessoas da comunidade. Quer ver se essa parede, no final, ela está cheia dessas imagens sacras. Não dá para ver toda a sala, mas a gente já tem um móvel também com um cortador de hóstias. Tem vários objetos curiosos na casa, coisas que eu nunca tinha visto, né? Tem um menino Jesus que a gente recebeu, que veio da Itália, e que é provavelmente do início do século passado, que era um menino Jesus com caixinha de música. Então, tem muita coisa curiosa. Eu acho que tem que fazer uma primeira visita e depois tem que voltar uma segunda, porque é muita informação. Que coisa boa, ainda mais se tiver música e esse pátio cultural ativo, né, Gisele? Então, essa ideia de manter um espaço vivo, dinâmico, isso pede muito mais do que uma visita, pede sempre uma passada, pelo menos, quando se estiver por Caçapava. Está muito bonito esta exposição que vocês, essa mostra expográfica que vocês conseguiram organizar, porque tem uma narrativa muito bem construída em cada sala. E deve ter sido um esforço enorme chegar nessas definições, né, Gisele? As coisas foram mudando um pouco de lugar, tinha coisas que a gente colocava num espaço e via que não estava bem resolvido, que não era ali ainda. É como se os objetos escolhessem um pouco os seus lugares, né, dentro do espaço. Essa é a sala que a gente chama a sala das tecnologias, né, que tem os rádios antigos. Tem um aqui, bem na parede da direita, não está aparecendo bem, mas tem um retransmissor de televisão, que a gente olha para ele hoje e parece mentira que um dia isso retransmitiu uma televisão, né? Mas ele foi colocado na torre da igreja para transmitir a Copa do Mundo de 70. É todo artesanal. E aí, nessa sala, a gente tem o projetor de cinema que funciona. Ele só não projeta aí porque não temos espaço, né? De projeção, se vê bem pequenininho. E nessa sala também a gente está reunindo cartazes de cinema e fotos de filmes feitos aqui em Caçapava, porque com esta natureza que o Geoparque está mostrando para o mundo, a gente é set de cinema, obviamente. Né? Aqui já foram gravados vários filmes. É um espaço muito profícuo para as locações, pelas belezas que são cênicas dessa paisagem mesmo, que encanta o olhar, né? Caçapava consegue ter um patrimônio natural ímpar e, ao mesmo tempo, associa esse patrimônio natural ao patrimônio cultural. E eu acho que é nesse sentido que a Casa de Cultura Juarez Teixeira, Gisele, se coloca como uma grande frente de democratização da cultura, e especialmente dessa cultura do cotidiano, para a comunidade caçapavana e os seus visitantes. É muito... eu acho que é até redundante dizer isso, que é muito lindo, é muito bacana esse trabalho que vocês fazem, e é também de uma competência que, enfim, ressalta, se salta aos olhos essa competência que vocês colocam no trabalho. Obrigada. A gente é mais uma pedrinha aí nesse processo todo que a cidade está passando. Pedrinha e Seixos tem bastante em Caçapava, né, Gisele? Desculpe a brincadeira, mas a gente deixa as pedronas com o Geoparque, está aqui na nossa pedrinha. Vamos passar mais uma? Bom, aí também essa sala das tecnologias, é um outro lado da sala, que a gente reuniu telefones antigos e temos várias... Ganhamos muitas coleções de disco de vinil, né? Isso é uma das coisas que a gente quer fazer no futuro, umas tardes de vinil, que as pessoas possam vir aqui e colocar os discos e a gente ficar curtindo esse som na nossa salinha aqui ou até lá fora.
não estamos podendo fazer isso por causa da pandemia. Porque as salas são pequenas, a sala da casa é pequena, 10 pessoas ali já é uma aglomeração que agora não dá. Mas no futuro teremos uns duelos de DJs. Que maravilha! Eu já aguardo a data, ansioso. Quero estar aí com vocês, viu? E a Gisele, a Luciane, fez um outro comentário aqui. Ela disse que outro luxo desse espaço é ter o doutor Juarez conduzindo as visitas guiadas. Então, ele ainda faz a mediação, mais isso. Não, ele é o nosso guia, né? Porque ele é que conhece o acervo. A gente fica coladinho dele, escutando as histórias, né? E estamos treinando outras pessoas, um estagiário para também poder fazer as visitas, porque, na verdade, o pai não pode. Ele quer mostrar a casa para todo mundo que chega, mas ele vai fazer 80 anos. Eu falei, pai, a gente tem que, daqui para frente, eu acho que a gente vai ter alguns horários, talvez tipo quinta e domingo, de tarde. Ele me disse de manhã, não, que de manhã eu não quero compromisso. De tarde, então, visitas guiadas no horário específico com ele, que é outra coisa, né? As histórias que ele conta, enfim. Pena que hoje ele não está aqui. É o nosso garoto propaganda. Que maravilha, que maravilha. Então, esses espaços ficaram muito legais mesmo ali, ó. Belíssimos espaços mesmos. Que capricho, disse o André. E disse que vocês vão conversar muito ainda, hein, Gisele? Eu acho que para se preparar para a visita. Então, estamos aguardando. Tem muita gente da Unipampa para vir aqui ainda, e do Geoparque. Eu sei que eles estavam ocupados, enfim, mas agora o projeto já chegou lá. Tem mais desculpa. Exatamente. E isso daí, o que é essa imagem que nós estamos vendo? Esse é um projetor de cinema. Não é o projetor de cinema aqui de Caçapava, a gente teve um cinema bem grande, mas o projetor já se havia perdido, né? Mas é um projetor de uma cidade aqui de perto, que o pai conseguiu comprar, e esse funciona, né? Quem sabe a gente possa fazer algum dia alguma projeção. E essas cadeirinhas que aparecem aí na direita, não sei se eu estou vendo a imagem virada aqui, mas aqui embaixo são duas cadeiras que foram do cinema aqui de Caçapava. Pode passar mais uma, deixa eu ver. Bom, esse é o quarto das crianças. Também aqui, digo que tem pano para muita manga, porque a gente quer, um dos projetos que a gente inscreveu é de resgate de jogos antigos, né, de brincadeiras antigas. A gente quer ter uma unidade móvel, assim, para levar para as escolas, com alguns brinquedos analógicos, né? E temos aí 2 bonecas negras sentadas lá na cama, que eram de uma senhora daqui, que foram muito tradicionais em Caçapava. Quando eu era criança, eu ganhei um boneco. Então, tenho 52. Era raríssimo que alguém fizesse bonecas negras e que eles tivessem o sucesso que tiveram. Eram muito realistas essas bonecas. Eu não lembro agora aqui o nome exato da senhora que fazia. Mas, assim, são um clássico da cidade. E eu acho que com as crianças, com as escolas, a gente vai poder fazer um trabalho muito bacana no futuro. Sem dúvida, as possibilidades... Essa ainda é uma peça que não está bem resolvida. Eu acho que os brinquedos têm que baixar e ficarem num nível que elas possam ver, né? Que os pequenos possam ver, eles estão muito em cima. Mas, assim, foi para inaugurar. Eu digo, vamos tocar, mesmo que não seja o ideal, né? Porque senão a gente não inaugura nunca. Vamos passar mais um. É muito bacana. E essa história que você falou aí das bonecas, dessas bonecas negras, assim, e toda a questão de inclusão, de políticas afirmativas e reparadoras que a gente pode discutir a partir daí para uma sociedade menos preconceituosa, com mais igualdade e equidade, é fundamental. E às vezes o gatilho vem de uma exposição, né, Gisele? Claro. Para a gente poder trabalhar esse tema de uma forma mais palatável, até eu diria. Esse tema a gente quer trabalhar já no resgate das fotografias de carnaval, né, do clube aqui, Harmonia. Já tem um projeto muito bacana, eu estou louca para conhecer a pessoa que está organizando esse projeto, que conta a história dos clubes de negros aqui de Caçapava, né, do CTG Clareira da Mata e do Harmonia,
que o Geoparque está encabeçando. Mais uma. A gente tem que trocar a figurinha, porque eu queria um pouco de informação da parte do carnaval, mas vamos conversar. Essa é a sala de jantar, né? Onde ficam, assim, alguns dos objetos mais sofisticados, nobres, digamos, para dizer de alguma maneira, uma louça que não está aparecendo bem lá atrás, que é uma louça inglesa também do século XIX. Esse móvel que a gente ganhou de um colecionador. Quem sabe no futuro a gente possa fazer um café nesse. Acho que aqui está faltando um café, já estamos pequenos, precisamos encontrar um lugar, mas a sala de jantar seria um bom lugar. Porque um cafezinho sempre aproxima, né? Sem dúvida, está belíssimo esse lugar. Eu já fiquei com a vontade de ir jantar nessa sala de jantar. Eu sei que ela é para exposição, mas está tão bonita, ela está convidativa, Gisele. De exposição, mas também ser usada de vez em quando para alguns eventos pequenos. Né? Que maravilha. A professora Marinel fez um comentário aqui, ó. Tenho vinis para doar, que eram da minha mãe, que amava Caçapava, por isso devem ficar aí. Fotos antigas da família Mor e de Caçapava também. Há interesse? Como faço para doar? Sim, temos interesse, sim. Agora, depois eu deixo o meu contato, não sei se é melhor deixar o meu e-mail ou o meu WhatsApp para a pessoa. Eu tenho que buscar outras doações em Santa Maria, inclusive. Certo. Então, vamos fazer um acho que depois nós poderíamos colocar na tela final, deixar o teu contato, que daí a pessoa pode, né? Enfim. Por favor, continue a nossa visita guiada. Estou adorando esta visita, viu? Mesmo que virtual. Aqui a gente tem uma outra visão da salinha do piano, né? E desse espaço, que é uma galeria, uma mini galeria de arte, que a gente inaugurou com artistas aqui de Caçapava, esculturas e pinturas, mas que também pretendemos que seja um espaço para exposições temporárias, né? A gente armou um sistema que esses quadros saem, querem fazer, sei lá, uma exposição de fotografia, uma exposição de algum trabalho de algum artista. Estamos abertos, né? E temos não vai aparecer aí que eu não mandei essa foto, um corredor que separa essa parte aí que vocês estão vendo de um outro lado, que é a salinha que eu estou, e onde está a parte administrativa, a lojinha e a sala de reuniões. Esse corredor também pode ser usado para mostras temporárias. Não podem ser mostras muito longas, porque entra muita luz, mas acho que as obras ficando pouco tempo, a gente pode aproveitar esse espaço bem assim. A Débora Saldanha trouxe uma outra provocação, que está uma projeção ao ar livre no Pátio Cultural. Pois é, já pensamos nisso. Já. Está faltando tempo, né, Débora? Faltando tempo para tanta ideia. Com tantas iniciativas assim, eu tenho certeza que em breve seremos brindados aí com a programação belíssima dessa Casa de Cultura, que já se coloca como uma grande referência cultural aí para a região toda. E que espaço bonito esse, Gisele! Esse espaço, a gente sai da casa, desce umas escadinhas e chega num porãozinho, né? Onde eu muito brinquei, que agora virou uma cozinha de campo, utensílios de campo e o galpão. Essas duas peças já dão para o pátio. Né? Aí também tem bastante utensílios. E aí o galpão, que já está... essa foto ficou fora de ordem, mas essa foto é uma das salas, as salas das costureiras, que a gente chama, onde temos aí várias máquinas de costura antiga, ferros de passar, tem todo numa parede que não está aparecendo aí, é o processo de produção do fio, né, da lã de ovelha. A Marta até já esteve aqui, a Marta que esteve ontem conversando aqui no projeto, esteve aqui dando uma visitada na gente e explicando um pouco também o processo. E numa parede que também não está aparecendo, a gente colocou fotografias, está pedindo para as costureiras da cidade, pessoas que tenham antepassados costureiros e costureiras, que nos mandem fotos. A gente quer fazer um grande hall de fotografia de costureiras, de artesãs da cidade, contemporâneas ou
né, antepassados. E eu acho aquela foto ali em especial anterior ficou belíssima, aparecendo o detalhe mãos de ouro. Eu acho que diz muito do que essa sala representa, né, Gisele? E essa olha só, muito famosa nos anos 70, eu creio, que saíam a mãe tinha, essa não era da mãe, já foi uma doação, mas eram fascículos que se vendiam na banca e depois se encadernava. Olha o que a Zilamar disse: consigo ver as brasas no ferro de passar. Que legal, Zilamar, que legal. E ela ainda falou mais coisa, ó, panela boa para o arroz com charque, da imagem anterior. Faltou um pão de torresmo na cozinha. Vamos parar com essa conversa, Zilamar, que já está me dando fome, viu? Tudo muito lindo, verdade, Zilamar, tá tudo muito bonito mesmo. Esse é o pátio cultural, Gisele? Esse é o pátio, 2 imagens aí, uma de dia, uma de noite, da nossa inauguração. Aí E a loja, faltou, que é meu xodó. Essa foto não está muito boa, perdão, era a que eu tinha no momento agora para passar. Mas é uma loja que eu armei assim com muito amor. Adoro loja de museu. Acho que às vezes os turistas, por exemplo, vêm a Caçapava e não tem loja de artesanato aqui, tem espaços legais, né? Mas são espaços que não têm todos os objetos que eu queria ter num mesmo lugar. Então, tudo que está aí foi feito aqui em Caçapava. Não adianta ser bonito, ter design, mas é lá de Pelotas. Não. A gente quer que a loja da casa reúna o artesanato daqui, né? Então, e que tem muita coisa bacana. E às vezes os lugares estão fechados também nos finais de semana, né? Eu acho que a gente está meio estourando, né? O tempo. Está estourando. Eu queria só comentar contigo que eu acho que eu estou enxergando na parte superior os quadrinhos da Dona Conceição. Falei Sim. Quadrinhos no diminutivo, mas são obras belíssimas, belíssimas. Eu sou fã da Dona Conceição, fã. Então temos 2 fãs da Dona Conceição aqui, viu, Gisele? Tem um quadro dela que eu coloquei lá em cima do piano, no espaço mais nobre da casa, porque eu acho maravilhoso o trabalho que ela faz. Inclusive, eu acho que ela está na hora dela dar um curso de desidratação de folhas, né? Eu ia falar uma coisa aqui. Que eu queria falar antes de terminar, que eu vi que estava aqui 8 horas. Não quero deixar de falar uma coisa. Tudo que a gente está fazendo aqui é tentativa e erro. A gente nunca fez uma casa de cultura, a gente nunca montou um espaço assim. Então, a gente está aberto para sugestões, para a gente que queira se agregar ao projeto, para corrigir rumos. Por exemplo, a gente está provando o horário de abertura, né? A gente está fazendo um esforço de vir nos finais de semana para cá, fazer plantão aqui, mesmo que entre uma pessoa, porque a gente acha que tem que ter no final de semana, não é possível chegar numa cidade para visitar e o espaço está fechado no final de semana. Mas, por favor, venham no final de semana, porque é uma experiência que a gente está fazendo. Se a gente vê que não vai dar certo, a gente não vai abrir final de semana. Então, às vezes as pessoas deixam, eu vou na casa, e não vem, às vezes tem tempo livre e não vem. Estou compartilhando, na verdade, né, o que a gente sente, que tem mais visitação durante a semana do que fim de semana. Mas a gente vai insistir e a gente vai estar aqui todos os finais de semana durante um bom tempo, até que talvez a gente crie essa cultura também. Não sei se agora no verão, o verão talvez não seja o momento mais propício para estar dentro de um espaço fechado, né? Mas no inverno é um bom programa para o fim de semana. Gisele, deixa eu te perguntar, é necessário fazer agendamento para fazer essa visita ou não? Eu acabei de acessar aqui um perfil no Instagram, que vocês informam ali, Casa de Cultura Juarez Teixeira. E tem várias postagens muito legais do espaço, e é uma forma de entrar em contato com vocês também, né, Gisele? Também. A gente está no Instagram e está no Facebook.
Não precisa agendar se for grupo pequeno. Obviamente, escolas e grupos grandes, a gente está pedindo agendamento até para poder atendê-los melhor, né? Nos organizamos, viemos todos, nos dividimos em grupos, né? E o que mais que eu queria falar? Não, acho que era isso, assim, da questão de que estamos provando, né? A gente não sabe o que funciona, o que não funciona, os horários. Também seria importante que a gente tivesse um feedback, né, das pessoas que estão aí do outro lado. Por exemplo, a gente acha que sábado não funciona, mas talvez funcione um horário mais estendido durante a semana. A gente está fazendo das 2 às 5. Talvez funcionar um pouco mais tarde durante a semana. Lembrei que eu queria falar. Que a gente está abrindo nos finais de semana para ir completando esse elo da cadeia de turismo, que eu acho que Caçapava ainda precisa. Precisa. Né? Que a gente precisa agregar, por exemplo, restaurantes que abram domingo ao meio-dia. Às vezes o turista vem e tem dificuldade de fazer uma refeição durante o dia, porque eu digo que todo mundo fica na sua casa fazendo churrasco e tal, e nem lembra que pode ter uma visitação. E eu acredito muito que o turismo, esse microturismo, o turismo para pertinho, para o interior do estado, ele cresceu muito durante a pandemia e ele vai explodir agora no verão. Então, estamos aqui, esperando vocês. Me aguarde que eu farei esta visita e espero que quem nos acompanhe faça o mesmo. Não dá para perder, né? Depois desse baita tour que nós tivemos hoje, o gostinho de ir visitar e conversar um pouco mais com a Gisele tá já pedindo para marcar essa agenda. Gisele, gostaria de... É um pulinho, Santa Maria. Hã? Santa Maria é um pulinho daqui. Sem dúvida, dá 1h10, 1h20, dependendo do motorista e do trânsito, né, pessoal? Gisele, a satisfação nossa da Universidade Federal de Santa Maria em ter você compartilhando dessa experiência belíssima que vocês estão fazendo no município de Caçapava, e eu diria que mais do que belíssima, ela é transformadora, e ela é transformadora pelo viés da cultura. E isso é incrível, esse trabalho de memória, de preservação, de conservação, mas, ao mesmo tempo, de tornar acessível isso a todo cidadão e cidadã e aos visitantes também. Por favor, eu gostaria que você usasse um momento para fazer a tua despedida também, e quero registrar aqui, Gisele, o nosso reconhecimento, o nosso orgulho de saber que você é egressa da UFSM e está desenvolvendo esse trabalho em família ainda, né? Com essa oportunidade de conviver mais com o pai, que foi a pessoa que está atrás desse sonho aí há tantos anos. Esse acervo fica muito evidente que não se constituiu de um momento para o outro, mas tem o trabalho de uma vida, de dedicação, de amor e de acreditar na cultura como elemento de transformação da sociedade. E compartilhar isso com os demais é de uma generosidade incrível. Quero deixar isso muito registrado. Nosso carinho a você e ao Dr. Juarez. Por favor, a palavra está contigo para se despedir de quem nos acompanha. Eu queria agradecer o convite, né, da universidade para participar desse projeto. É muito importante, a gente está chegando aí a Santa Maria, né, que é uma cidade parceira, né? E aos professores aí do curso de pós-graduação, vamos fazer coisas juntas, né? Eu acredito que é só o início. A gente ainda não está se recuperando ainda da inauguração, né? Porque inaugurar dá um cansaço na gente. Até tive uns dias na praia, porque a gente fica... É muita coisa para fazer. Mas, assim, ó, tem muita coisa pela frente. Acho que 2022 vai ser um ano assim, de muito trabalho, mas também de muitos resultados. E queria dizer o seguinte, que passar pela Universidade de Santa Maria foi uma experiência transformadora para mim. Eu não seria o que eu sou hoje sem a universidade pública.
ela amplia a gente. Então, eu me emociono, porque eu não seria hoje o que eu sou se não fosse a UFSM. Então, tá aqui de volta, retribuindo, né? Fechando esse ciclo, como a gente falou no início, como agora, a partir de um outro lugar, e quem sabe, no futuro também, voltar a estudar aí, é um luxo, né? Educação de qualidade, cultura e democracia. É o que a gente precisa, né? Sem dúvida. Belíssimas palavras para encerrar, viu, Gisele? E a professora Maria Medianeira me disse assim, vou junto, quando comentei da visita. Medianeira e Marta, minhas colegas do Patrimônio Cultural, vou lançar um desafio. Que tal nós convidarmos a turma do programa que está em formação para uma visita a essa Casa de Cultura e um bate-papo lá com a Gisele e o Dr. Juarez? Vamos pensar sobre isso? Será um Gisele, prazer. Mais uma... Ó, aqui a professora Marta, coordenadora do programa, Gisele. Gisele, o PPG de Patrimônio Cultural é parceiro. Vamos organizar um tour pelo Geoparque Caçapava. E a Medianeira disse, ótima ideia. E a Zilamar disse, eu também quero. Bora lá, Zilamar, tu tá mais pertinho que nós. Então, assim, obrigado de coração mesmo. O UFSM está de portas abertas para vocês, no que precisarem, e que possamos avançar nesse trabalho extremamente qualificado e competente que vocês vêm desenvolvendo. Que aproximemos... Última coisa. Fica à vontade. Nosso logo também é de um caçapavano barra santamariense, que é o logo lindo, feito pelo André Dalmaso, também aí da UFSM. Só talento. O André Caçapavano, mas que maravilha! E fez a quanta gente boa e bacana que Caçapava exporta tem, Gisele. Vamos levar o André junto na saída, viu? Então, estamos aguardando, ansiosos. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada. Isso aí, pessoal. Boa noite a cada um e cada uma de vocês que nos acompanharam até agora ou que vão assistir depois essa transmissão. Faz parte da programação do 14º Salão de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, junto com a Jornada Acadêmica Integrada. Acompanhe mais um pouco a nossa programação ao longo desta semana. Na verdade, que é a semana que encerra amanhã, na sexta-feira. Boa noite, obrigado a cada um e cada uma de vocês que esteve conosco. Gisele, orgulho dessa jornalista formada pelo UFSM. Leve o nosso abraço à sua família, em especial ao grande entusiasta, Dr. Juarez. Boa noite, pessoal.